em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. O tema da pregação, da mensagem desta noite é: a oração é o alimento da minha família. Repetindo, o tema desta noite é: a oração é o alimento da minha família. Se você achou, você pode acompanhar comigo, se não, me ouve. Isto vos recomendamos, irmãos: admoestai os insubmissos, animai os deprimidos, socorrei os fracos, sede pacientes com todos. Cuidado, que ninguém pague o mal com o mal. Procurai sempre o bem entre vós e para todos. Ficai sempre alegres, orai sem cessar. Dai graças por tudo. É isso que Deus quer de vós como cristãos. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Evitai toda espécie de mal. O Deus da paz vos santifique completamente, vos conserve íntegros em espírito, alma e corpo, e irrepreensíveis para quando vier o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel e o cumprirá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra talvez já conhecida de nós, mas muitas vezes o que a gente pega é apenas o versículo 16b, quando a gente diz: orai sem cessar. E lógico, o cerne da mensagem desta noite é isso: orai sem cessar. Porque o tema da mensagem é: a oração é o alimento da minha casa, o alimento da minha família. Mas eu quis pegar aqui um pouquinho antes e eu quis avançar um pouquinho depois para que a gente possa entender o contexto geral do que está acontecendo. Entenda, orai sem cessar. Paulo escreveu essa carta aos cristãos da Tessalônica, dizendo a exortação: orai sem cessar. Isso faz parte já do final da carta. Aqui, se nós olharmos, essa carta de Paulo, ela se encerra quase com isso que nós lemos. Mas antes disso, Paulo está tratando da segunda vinda de Jesus. Paulo está tratando da necessidade da vigilância e da sobriedade. E Paulo está tratando da vida fraterna. Então, Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo vai tratar sobre isso. Então, ele vai tratar da segunda vinda de Jesus, ele vai falar da necessidade da vigilância e da sobriedade, e Paulo também vai falar da vida fraterna. E o que a gente precisa entender sobre vida fraterna, quando Jesus e quando a gente fala de vida fraterna, e Paulo aqui está tratando disso, a vida fraterna não é apenas a vida que nós temos na igreja. A vida fraterna não é apenas aquela que nós temos enquanto comunidade. Lógico que nós, aqui, missionários da comunidade Filhos de João Batista, nós temos o que nós chamamos de vida fraterna. O que é isso? É quando todos nós, membros da comunidade, nos reunimos para formação, para os nossos retiros internos, para os nossos momentos de oração, ou simplesmente, me entenda, para aquilo que nós chamamos de vida fraterna, que é o quê? Onde a gente senta, vamos bater papo, vamos rir, vamos jogar vôlei, vamos brincar de bola entre nós. Mas muito mais do que isso, a vida fraterna não é apenas limitada para, como eu disse, para a vida religiosa, para a vida de mosteiro, para a vida de convento, para a vida de igreja. Não.
A vida fraterna também contempla a família, porque se nós vivemos em família, e hoje as casas cada vez tem mais gente vivendo junto, às vezes mora o marido, a esposa, os filhos, a sogra, às vezes vem morar um cunhado, às vezes mais alguém mora no fundo, cada vez mais a nossa casa e a nossa família tem se virado reuniões de pessoas, e nessa reunião de pessoas nesta noite, eu estou chamando de vida fraterna, baseado naquilo que Paulo está nos ensinando. Então a gente precisa entender que, quando Paulo fala da vida congregacional ou da vida fraterna, o Paulo aqui ele está dando uma catequese de como nós devemos se tratar. Primeiro ele vai falar daquilo que a gente tem que tratar o irmão, para depois ele tratar daquilo que eu tenho que cuidar, daquilo que é pessoal meu. Veja, irmãos, isto vos recomendo: admoestai os insubmissos, animai os deprimidos, socorrei os fracos, sede pacientes com todos. E talvez essa seja as principais características que a gente menos exerce dentro da vida fraterna. Volto a dizer, vida fraterna não é apenas para a vida de comunidade, para a vida de igreja, mas dentro de casa. Muito pelo contrário, é dentro de casa que a gente acha que a gente não precisa socorrer quem está fraco. É dentro de casa que a gente é mais impaciente ao invés de ser paciente. É dentro de casa que a gente não admoesta quem é os insubmissos. Ah, ele é assim mesmo, deixa ele ser assim. A gente não educa. Os filhos batem a porta, os filhos maltratam os pais e os pais assistem de camarote. Paulo está dizendo, admoestai é alertai, corrija os insubmissos, corrija quem está rebelde, chama atenção. Animai os deprimidos. Quantas pessoas da nossa casa e da nossa família estão sofrendo de depressão, isolados dentro de uma casa, vivendo com tantas pessoas? Quantas pessoas hoje vivem cercadas de gente, mas as pessoas têm vivido uma solidão interna? Lógico, eu não sou burro. Eu sei que isso tem efeitos emocionais, isso tem efeitos psicológicos. Às vezes a pessoa precisa realmente procurar tratamentos, procurar profissionais. Mas o que eu estou tratando aqui nesta noite é: nós precisamos amar essa pessoa. Amar os deprimidos. Depressão não é frescura, depressão é uma doença. E a gente precisa amar a pessoa que também tem depressão. A gente precisa cuidar. Paulo disse: animai os deprimidos, socorra os fracos, sede pacientes com todos. Cuidado, que ninguém paga o mal com o mal. E ele fala: ficai sempre alegres. Ah, como é difícil a gente ficar sempre alegre, não é? É, eu sei que é. Mas aqui eu quero trazer a frase que uma vez eu escutei numa pregação de Monsenhor Jonas Abib, onde ele disse o seguinte: o problema é seu, mas a cara, o rosto, é do outro. Então, muitas vezes a gente vive muito mais mal-humorado, muito mais de cara feia do que alegre. Então, Paulo disse: a vida fraterna, que eu estou chamando de vida familiar nesta noite, também nós precisamos ficar sempre alegre. E aí então ele vem: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Ou seja, em tudo dá graças, em tudo louvai, ficai sempre alegre. Por quê? Porque enquanto eu estou louvando, enquanto eu estou agradecendo, eu não tenho tempo de murmurar, eu não tenho tempo de lamuriar, mas eu estou agradecendo, eu estou sendo grato. Automaticamente, essa gratidão que eu vou lançando aos céus vai revertendo para mim em alegria. Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Quanto mais eu reclamo, mais reclamação eu também terei para fazer. Então, por isso que Paulo está dizendo: ficai sempre alegres, orai sem cessar. Orai sem cessar significa orar com persistência e constância. Às vezes a gente acha que orar sem cessar é a gente passar o dia inteiro diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Às vezes a gente acha que orar sem cessar é a gente começar o dia rezando 1000 Ave-Marias,
A gente sai das 1000 Ave Marias, vai para o sacrário, passa mais 4 horas em adoração, depois a gente faz mais 3 horas de estudo bíblico, e em tudo isso ainda fizemos jejum durante tudo isso, e aí nisso já deu 6 horas da tarde, a gente reza a coroinha de São Miguel Arcanjo, e aí depois já deu 7 horas, vamos para a missa, e quando chegar às 9 horas da noite em casa, eu vou ainda rezar mais um tanto de coisa, e acabou o dia. Orar sem cessar não é isso. Não é isso. Lógico, se você pode ter esses momentos de oração, de adoração, de rosário, ótimo. Mas o orar sem cessar significa orar com persistência e constância. Fazei do seu dia tudo em ação de graças a Deus. Por isso que Paulo emenda, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então o que é isso? Eu faço do meu dia uma constante comunicação com Deus. Então muitas vezes eu não vou ter tempo de ir no sacrário adorar. Talvez tem dias que eu não vou conseguir fechar o meu rosário. Eu vou rezar um terço. Mas é a constância e a persistência. Eu persisto e eu tenho constância. Então todo no meu dia eu estou louvando e agradecendo. Eu levanto de manhã e às vezes eu não vou parar. Eu não vou conseguir ir lá, ajoelhar e rezar, mas enquanto eu me levanto da cama, que eu estou escovando os dentes, eu já vou agradecendo, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, por poder ter aberto os olhos, obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor, eu já consagro em Tuas mãos este dia, Senhor, eu já te clamo o Teu Santo Espírito, para Ele me assessorar em todo este meu dia, Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, Nossa Senhora intercede por mim neste dia, me cubra com o Seu manto sagrado, meu santo anjo da guarda, meu bom amiguinho, vamos comigo durante todo este dia. E assim. E aí eu já saio, vou tomar meu café, vou fazer minhas atividades. Aí durante o dia eu estou dirigindo o meu carro, então eu coloco lá já uma música, um louvor. Então enquanto eu estou dentro do carro, no louvor também eu já começo a cantar, e eu já começo a bendizer a Deus, e tem hora que eu começo a chorar, e eu começo a arrepiar, daqui a pouco eu estou vendo, já estou orando em línguas dentro do carro. Isso é orar sem cessar. Isso é orar sem cessar. Volto a dizer, se você pode parar durante o seu dia, ir no sacrário, adorar, glória a Deus. Mas se você não pode, talvez a qualidade seja melhor do que a quantidade. Entenda o que eu estou dizendo. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Não apagueis o espírito. Não desprezais a profecia. Examinai tudo e ficai com o que é bom, evitando toda espécie de mal. Imagina, se tudo que acontecer no seu dia, você já desse graças a Deus. A palavra diz, em tudo dai graças, tudo é tudo. Então não é só quando as coisas estão bom. Sabe quando você está dirigindo, que alguém te dá aquela fechada no carro? Se você parar e falar, oh Senhor, glória a Ti, louvado seja Deus, você se conectou com Deus. É uma música que você ouve de Deus, você se conecta com Deus. Alguma coisa que deu errado no trabalho, Senhor, eu te entrego essa situação. Precisa tomar uma decisão? Em silêncio, para um minutinho. Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá olhos de águia. É isso. Né? Eu tenho falado muito disso. O meu dia ele é eu sou extremamente ativo. O meu dia em casa ele começa às 6 da manhã e tem dia que é meia-noite, 1 hora da manhã, e eu ainda estou acordado, ainda fazendo atividades. Sou pai, sou esposo, sou missionário, sou administrador geral da comunidade, sou pregador, faço minha atividade física diária, não por estética, mas faz bem para a minha cabeça, eu preciso fazer. Então eu preciso arrumar tempo no meu dia de fazer atividade física. Eu preciso fazer jejum, preciso fazer penitência, eu preciso rezar, estudar, montar pregação, ler livro, produzir conteúdo para o Instagram, produzir conteúdo para a comunidade. Então, ou seja, é tudo isso no mesmo dia. E a gente tem que dar conta, tem que ser carinhoso com a esposa, tem que dar atenção aos filhos. Então, muitas vezes, durante o dia, a gente tem que ir fazendo do meu dia uma constante oração. Porque mesmo morando em comunidade, mesmo nós tendo sacrário dentro da nossa casa, às vezes eu não consigo passar ali. Então, a gente precisa entender que orar sem cessar é para todos nós, não é apenas para quem vive dentro de um mosteiro enclausurado.
O orar sem cessar é um convite para mim e para você, dentro das nossas vidas, sendo profissional, trabalhando, sendo pai, sendo esposo, sendo filho. Porque a oração sem cessar precisa acontecer dentro da família. Porque a oração é o alimento da nossa família e da nossa casa. A oração precisa acontecer dentro das famílias. Por quê, Eduardo? Mateus 18, versículo 18 a 19. Em verdade vos digo, tudo aquilo que ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E olha o que vem depois. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra, estiver concordando a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, será concedido pelo meu Pai. Uau, veja só. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, será concedido pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Entenda, se dois ou mais pessoas aí na sua casa estiverem em comum acordo e começarem a rezar, milagres vão começar a acontecer. Entenda, às vezes a gente fica esperando tanto que os outros de fora rezem pela gente. E o que está faltando é a gente entrar em acordo entre nós mesmos dentro de casa. Marido com esposa. Mas é assim? Não. Às vezes o marido pede uma coisa, a esposa pede outra coisa. E aí imagina o Deus lá do céu olhando tipo assim, ok, qual dos dois eu atendo? Um quer um carro rosa, o outro quer um carro preto. Eu mando o preto, eu mando o rosa. E aí não tem comunhão. O Salmo 107 vai dizer, Deus só opera milagre onde há comunhão de pensamentos. Por isso a família tem que estar unida, rezando junto. Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Põe no papel. Você pode ter os seus sonhos, seus projetos pessoais? Sim. Sim. A mulher pode ter os sonhos dela e projetos pessoais dela? Sim. O marido pode ter os sonhos e projetos pessoais dele? Sim. Mas quais são os sonhos e projetos pessoais nossos, como casal, como família? O que a gente quer para os nossos filhos? O que a gente espera para a nossa casa? Qual é o carro que a gente quer? Qual é a viagem que a gente quer? Quando tiver comunhão entre dois, Jesus disse, o Pai derramará a graça. Se dois entre vós estiverem em comum acordo e pedir, o Pai vai conceder. Por isso que a oração dentro da casa e dentro da família, ela é muito mais importante, me entenda, do que talvez alguém de fora rezando por você. Você precisa orar em família. Primeiro por isso. Segundo por quê? Porque quando a gente para rezar, cria um vínculo de união entre a família. Quando a gente para rezar em família, a gente se une, cria um ambiente de reflexão, de espiritualidade, tenta conversar sobre uma situação que vocês precisam resolver depois de um momento de oração. Marido, esposa, sejam inteligentes. A gente precisa tomar uma decisão aqui importante sobre o futuro dos filhos. Experimentem, peça a graça do Espírito Santo. Reza a oração do Espírito Santo, peça a iluminação do céu, peça que o Espírito Santo ilumine seus pensamentos, vocês vão ver como as coisas vão fluir muito mais naturalmente, mas não é assim. Normalmente a gente vai conversar já brigando, já atacando, já com raiva, já com ódio, já com ressentimentos. E aí não tem acordo, porque cada um puxa para um lado. A oração faz com que a gente pare, faz com que a gente respire, faz com que crie um ambiente de calmaria dentro de casa. E a partir disso, então, qualquer decisão entre o casal será tomada de maneira muito melhor, muito mais fácil e muito mais assertiva. Por quê? Porque aonde há união, Deus opera o milagre. É simples, simples. Orai sem cessar dentro de casa. Por que orar sem cessar, Eduardo? Primeiro, porque orar sem cessar é uma ordem de Deus. Orai sem cessar é uma ordem de Deus. Desde o Antigo Testamento, se a gente procurar do Antigo Testamento ao Novo Testamento,
Em todo o tempo, Deus ordena para o seu povo: orai sem cessar. Se nós pegarmos o Pentateuco, que são 5 livros, nós vamos encontrar Deus falando várias vezes: orai sem cessar. Nos livros históricos, nos livros proféticos, nós vamos encontrar Deus falando: orai sem cessar. Se a gente for pegar os povos, os patriarcas, depois os libertadores de Israel, depois os profetas, se nós chegarmos em Jesus, Jesus orava constantemente ao Pai. Jesus orava. Durante o seu ministério, ele orou frequentemente ao Pai. Ele ensinou os seus apóstolos a orarem ao Pai. Depois os apóstolos, os líderes da igreja, também nos deixaram o exemplo: orai sem cessar. Atos dos apóstolos, a gente for pegar Atos, o tempo todo está falando: orai sem cessar. Paulo que escreveu aqui: orai sem cessar para a igreja de Tessalônica. Mas lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16, ele disse: eu não cesso de orar e dar graças a Deus a vosso respeito. Então, ou seja, eu só não estou mandando você orar, mas eu também estou orando. Então, ou seja, se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo nós vamos encontrar que a base da salvação da minha casa, a base da salvação da minha família, a base da minha salvação pessoal, da minha salvação profissional, da minha salvação financeira, é a oração. Quem ora se conecta com Deus. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E qual é a forma que você tem para ligar? É através da oração. É isso. Orai sem cessar, por quê? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. E veja, a oração não é apenas um alimento espiritual. Versículo 23. O Deus da paz vos santifique completamente. Vos conserve íntegros em espírito, alma e corpo. Eu acho lindo. Gente, eu sou apaixonado pela Bíblia por isso. Às vezes a gente tem um pensamento errôneo de achar que tudo aquilo que é de Deus é apenas para algo espiritual. Não é. O Deus não faz obra pela metade. Então, quando Deus vai trabalhar no ser humano, Deus vai trabalhar na sua totalidade. E essa totalidade vai envolver o ser humano no todo, completamente. Por isso que Deus fala espírito, alma e corpo. Então, ou seja, é emocional, é profissional, é financeiro, é conjugal, é relacionamento, é intelectual e também é um alimento espiritual. A oração, ela nos supre por completo. Então, quando você reza, você consegue abrir portas aonde nem mesmo há janela. Quando você se põe em oração, Deus age. Orai sem cessar. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Segundo motivo pela qual você precisa orar sem cessar. Primeiro, é ter consciência da nossa dependência de Deus. Olha que lindo. Quando você ora, para tudo que você vai fazer, você está demonstrando para Deus que, Senhor, tudo é teu, o dom que eu tenho é seu, o meu carro é seu, a minha casa é sua, mas eu preciso do Senhor. Senhor, me ajude a tomar a decisão. E as coisas vão sendo melhores. Entenda, para que você seja abundante na sua vida profissional, você já pode ser muito bom nisso que você faz. Mas se você passar a orar antes de você entrar no seu trabalho, eu te garanto, você vai virar uma potência ainda muito maior. Eu, Eduardo, quem já viu meu testemunho sabe, eu tenho 18 anos como executivo de empresa. Mas quando eu vim para a comunidade Filhos de João Batista, que foi me colocado a função de administrador geral, eu uni aquilo em que eu já era bom, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo aquilo que eu aprendo na pós-graduação, une isso ao Espírito Santo e isso vira uma potência. Então entenda, quando você ora, você passa a ter consciência da sua dependência de Deus. Volto a dizer, você pode ser muito bom nisso que você faz, mas se você passar a rezar em tudo, você vai ser muito melhor. Orar sem cessar é manter uma comunicação permanente ativa com Deus.
com Deus. Terceiro motivo pela qual você precisa orar sem cessar. Orar sem cessar é viver a plenitude do Espírito. Foi o que Paulo também está dizendo aqui. Não apagueis o Espírito. O que é isso? Quantos de nós, a gente participa de um retiro, quando estava tendo os retiros presenciais, e a gente saía de lá inflamado, a gente saía de lá no fogo, e a gente saía e falava, oh meu Deus, eu quero é mais, e a gente começava o domingo, e estava naquele fogo, e chegava a segunda-feira e estava no fogo. Quando chegava na terça-feira, aquele fogo ia diminuindo, na quarta o fogo ia diminuindo, na quinta ele vai apagando, na sexta ele vai quase morrendo, quando chegou no sábado, já apagou. Por quê? Porque a gente não manteve o fogo aceso. E qual é a receita para manter acesa o fogo do Espírito Santo? É orando sem cessar, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. É isso. Quando você ora, você mantém viva a plenitude do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Quarto motivo pela qual você precisa orar sem cessar. É indispensável na realidade em que vivemos. É ou não é? Se a gente for hoje olhar para o mundo, irmãos, é aquilo que Romanos vai dizer, a esperança prova a fé prova a esperança, a caridade tudo prova, e a fé não nos engana. Se a gente for olhar para o nosso mundo hoje, não há outra maneira da gente suportar viver nele, a não ser pela oração. Não tem como a gente viver neste mundo sem orar, sem cessar. Por isso que Paulo vai falar sobre a realidade da batalha espiritual em Efésios 6. Não são contra homens de carne e sangue que precisamos lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, espalhados pelos ares. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir aos dias maus e tornar-se inabalável na fé, no cumprimento do vosso poder, da vossa missão. Então é isso, é orar sem cessar, porque os dias são maus. Existe uma batalha espiritual? Sim. Existe um combate espiritual? Sim. E se nós não orarmos, nós sucumbiremos. A única maneira de você sustentar a sua casa e a sua família nestes dias maus é através da oração. Quer blindar a sua casa? Quer blindar a sua família? Mete o joelho no chão e vai rezar. Vai rezar. Né? Uma frase que ficou muito conhecida, explodiu agora de uns 40, 60 dias para cá. Tudo está fechado, menos o céu. O céu não está fechado. Então ora a todo instante, ora sem cessar, porque senão nós não suportaremos nos dias de hoje. A sua casa precisa ser uma casa de oração. A oração é o alimento da sua família. Volto a dizer, alimento espiritual, alimento físico, alimento intelectual, profissional. Qual é o alimento que tem faltado na sua casa? Passe a rezar mais. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Você precisa rezar na sua casa. Você precisa orar com a sua família. Eduardo, só a minha oração pessoal funciona? Ajuda. Ajuda. Mas se você passar a rezar em família, você vai potencializar a sua oração. Faça a experiência. Separe um horário. Como começar a oração em família? Talvez seja das maiores dificuldades hoje, é por este mundo maluco que a gente vive. Né? Hoje, os filhos estão fazendo aula dentro de casa, aula online, os pais viraram professores, além de todas as tarefas que a gente já tem que cumprir, como eu disse aqui. Eu tenho um filho de 5 anos sendo alfabetizado dentro de casa, tenho outro de 14 anos que também está estudando dentro de casa. Então a casa nossa virou escritório, virou academia, virou tudo. Então a gente virou a escola. Então a maior dificuldade é que a gente consiga parar para rezar em família. Mas é necessário. Então hoje o maior desafio é arrumar um tempo. Por isso, se for necessário, agende. Como rezar em família? Regra número 1, agende. Agenda mesmo. Que horas que o maridão chega do serviço, que horas que a esposa chega do trabalho, ou se não trabalha fora, que horas que a esposa conseguiu já dar banho nos meninos, arrumou a janta. Então tá bom. Então agora, todo dia aqui em casa, às 8 horas da noite, vamos rezar o terço em família. Nós vamos ler um salmo.
Nós vamos meditar sobre o evangelho do dia. Agenda. Que horas que o menino parou? Se não parar, coloca na agenda. Porque se você não colocar na agenda, me desculpa, você nunca vai arrumar tempo para rezar em família. Sempre vão aparecer outros compromissos, sempre vai aparecer outras coisas, sempre vai aparecer alguém, sempre alguém vai te ligar, sempre alguém vai te convidar para alguma coisa e vocês nunca vão fazer isso em família. Então, ou você põe regra na sua casa, ou você põe disciplina na sua casa e você põe na agenda da sua casa, ou vocês não vão rezar. Vocês não têm que comer todo dia? Vocês não têm que tomar banho todo dia? Então também precisa rezar em casa todo dia. Me desculpa, mas essa é a verdade. Como começar a oração? Regra número 2. Primeiro, agenda. Faça uso de agenda. Põe na agenda, cronograma e pronto, acabou. Talvez no começo vocês não vão conseguir todo dia. Ok, estipula uma vez por semana. Eu acho lindo. Algumas pessoas têm me mandado no meu Instagram, no meu direct, foto de famílias, como às vezes os pais é de idade e não estão podendo ir ver, estão rezando o terço através de Google Meet, através de Zoom. Eu tenho achado lindo. Eles printam a tela e me mandam no meu direct. Eu fico apaixonado com isso. Eduardo, a gente está dando um jeito de rezar juntos. Se você tiver que fazer isso, que faça. Não sei. Cria a sua forma. Que seja uma vez por semana, que seja 2 vezes na semana, mas põe na agenda. Número 2, prepare um ambiente. O que é preparar um ambiente, Eduardo? Quando eu me casei, há 18 anos atrás, eu tenho 18 anos de casado, o padre falou na homilia do meu casamento, era o padre Moacir, um padre que acompanhou todo o meu namoro com a Edna, acompanhou o nosso noivado e celebrou o nosso casamento. E na homilia do casamento ele disse o seguinte: olha, Eduardo e Edna, eu espero que na casa de vocês tenham um lugar de oração. Eu lembro hoje as palavras dele. Hoje em dia, as pessoas constroem casas gigantescas. Tem a sala do computador, que é o escritório, tem a sala de TV, tem a sala de jantar, tem o quarto até para o cachorro no fundo, mas as pessoas não constroem um cantinho de oração. Isso há 18 anos atrás o padre falou na homilia do meu casamento. Lógico, eu já era católico, já participava da renovação, a Edna também, já era católico, não, sempre fui católico, né? A gente já participava da renovação, tudo, mas assim, aquilo caiu como uma luva no meu coração. E realmente, há 18 anos, quando eu cheguei na minha casa, a gente foi para a lua de mel, quando nós voltamos, eu e a Edna, nós estabelecemos o nosso cantinho de oração. E é esse mesmo altarzinho que nos acompanha há 18 anos. Então é um cantinho nosso de oração. Então o que tem lá? A nossa Bíblia, tem lá o nosso crucifixo, tem os terços, hoje, antigamente era 2, hoje viraram 4, porque o dos meninos também já fica lá. Aí tem os nossos livrinhos de oração que a gente faz em família, enfim, mas é o nosso momento de oração. Tem um tapete no chão, 2 poltronas, então senta no chão, outro senta na poltrona, mas é ali que a gente para rezar. Então que você na sua casa estabeleça um local de oração. É um cantinho, um altarzinho, que tem uma imagem, um nicho na parede, eu não sei. Um aparador, eu não sei. Mas é importante você ter algo na sua casa que represente Deus aí. Tem que ter algo na sua casa que qualquer um, ao entrar, bata o olho e fala: essa família reza. Vou além. Tem que ter algo na sua casa que quando o inimigo tentar entrar aí para roubar a sua graça, o seu milagre, ele fala: sujou, essa família reza, então nós não vamos poder tocar nela. Que lindo. Você precisa ter a presença de Deus na sua casa através de um altar. Estabeleça um local. Nós vamos fazer amanhã a bênção das estampas. Se você comprou, põe as estampas nesse altar. E é lindo as promessas. Eu fiquei hoje a tarde inteira rezando, estudando para a pregação de amanhã já e montando a de hoje de amanhã. E é lindo as 12 promessas, que você põe a estampa neste altar, mas estabeleça um ambiente de oração. Terceira regra para você começar a rezar em família. Crie um clima de concentração. O que é isso? Ou todos que estão na casa estão rezando, ou se por algum motivo alguém não vai, que no mínimo respeite quem está rezando. Não tem como você estar rezando lá na sala e alguém está com o som ligado alto na cozinha, me entende? Então é um clima de oração.
Fica em silêncio a casa. Deixa o celular de lado. Desliga as TVs, desliga o rádio. Se quiser, arranca o telefone da tomada para nem tocar na hora. É um clima de oração. Se quiser, acende umas velas, abaixa a luz, cria um clima de oração. Tira aquilo que pode atrapalhar a sua atenção. Tem gente que fala, eu não consigo me concentrar na oração. Mas também a televisão está ligada lá na sala, você está rezando no quarto, o filho está correndo dentro da casa, o cachorro está... Como é que você vai se concentrar na oração desse jeito? Cria um clima de oração para você. Põe uma vela, abaixa a luz, pede silêncio. Ah, Eduardo, mas aqui em casa é impossível. Vai rezar de madrugada. Põe o celular para despertar às 3 da manhã. Não sei. Como rezar em família? Primeiro, agenda. Se for necessário, mete na agenda. É regra, é compromisso. Reunião. Toda quarta-feira, às 10 horas da noite, é reunião em família. Para quê? Para rezar. Segundo, crie um ambiente, um altar, algo que representa Deus. Terceiro, crie um clima de concentração. Você precisa rezar na sua casa. O que rezar, Eduardo? Já finalizando. O que rezar em família? Irmãos, aí é um passo que vocês precisam pensar. É algo muito pessoal. Em casa, nós rezamos o texto todos os dias com os meninos. Então, em casa não tem horário. A gente não pré-estabeleceu um horário em casa. Por quê? Porque tem dia que eu tenho live, tem dia que a gente está na comunidade até mais tarde, tem dia que eu estou estudando, eu faço pós. Então tem dia que... Mas é todo dia, é regra, não passa sem rezar. Mas o compromisso da família diário é rezar o terço, todos os dias. Outros momentos de oração em família. Em casa nós temos o hábito, a gente almoça e janta junto todos os dias em família. Então, a gente reza para agradecer o alimento no almoço, reza quando acabou de comer o almoço, reza antes de sentar na mesa para jantar, reza para sair da mesa para jantar, depois do jantar. Então, em casa é regra. Então, em casa, senta-se todo mundo junto e não sai da mesa enquanto todos não terminarem de comer almoço e janta. Então, são os 3 momentos pré-estabelecidos em casa que a gente reza em família. Aí depois tem alguns outros momentos do ano que a comunidade nos propõe. Por exemplo, a quarentena de São Miguel. Então a gente faz os 40 dias, dá quase 50 dias com os meninos. A quaresma, então a gente faz jejum de Daniel. Os meninos fazem jejum em casa. O Benjamin, de 4 aninhos, faz jejum. Na quaresma, agora ele tirou todos os doces e refrigerantes. Ficou 40 dias sem chupar uma bala. E olha que ele é um formigão. Ficou. O Juan Felipe, como já é um pouquinho mais velho, já tira outras coisas. Cada um faz o seu. E isso é oração em família. E eu acho lindo é isso, porque é dentro de casa que os meninos aprendem. Quantas vezes, vou confessar aqui minhas misérias. Tem dia que eu chego em casa cansado. E às vezes é 9h30 da noite, estou deitado no sofá, um bagaço, um caco. E o Benjamin ou o Juan vem, papai, nós não rezamos o texto ainda hoje, hein? E eu falo, ô filho, o papai só está descansando um minutinho, mas a gente tem que levantar e rezar. Porque é dentro de casa que os nossos filhos vão aprender o valor da oração. Volto a dizer, a sua oração é o alimento da sua família. Para de buscar alimento aí fora. Muito mais do que, lógico, eu não sou idiota, muito mais do que bens financeiros, muito mais do que bens materiais, que a base da sua casa seja a oração, porque através da oração nós vamos conseguir, isso não sou eu, isso é Bíblia, que o Senhor vos conserve íntegros, em espírito, em alma e corpo. Orai sem cessar. Então, reza o texto, reza as refeições, estabeleça um dia de oração, de leitura da Bíblia. O Benjamin tem a sua Bíblia infantil. Então, todos os dias, a gente também, quando vai colocar ali no bercinho, a gente lê um trecho da Bíblia infantil, que vem com a palavrinha dele, jeito dele, toda ilustrada, desenhadinha, mas ele já vai aprendendo. Outro dia eu estava pregando sobre Davi, numa live, não sei com quem. E ele viu, quando eu cheguei em casa, falou, papai, o senhor pregou o que eu li ontem à noite. Então, é a forma de você rezar. Mas, acima de tudo, já para finalizar, 2 regras de ouro na vida de oração. Primeiro, que você não reze apenas quando você precisa, ou quando a barriga dói. Orai sem cessar. Em tudo,
Dai graças quando está bom e quando não está bom. Orai sem cessar, a todo momento, a todo instante. Constância e persistência. Eu não falei para você que você não precisa rezar. Eu não falei isso. O que eu disse é constância e persistência. Não é quantidade, qualidade, mas é constância e persistência. É persistir. Então, orai sem cessar. Não apenas quando você precisa a todo momento. Segunda regra de ouro da vida de oração. Para de depender de oração dos outros. Para. Nós podemos interceder por você, mas a chave do milagre está entre os dois, que é Mateus 16. Quando dois aí sobre a terra estiverem em comum acordo sobre algo e pedirem oração, o Pai vai atender. Então nós, filhos de João Batista, nós somos como nosso pai fundador, não Moisés, o pai fundador, o João Batista. O nosso carisma, que é o quê? É ele o Cordeiro de Deus. Ele só apontou. Ele só foi a seta que indicou Jesus Cristo. Nós aqui, enquanto pregadores, nós nada mais somos do que esta seta que te ajuda e que te indica o caminho. Mas a maior chave do milagre que você precisa para sua casa e para sua família é vocês em família se unirem. Se 2 está em comum acordo, imagina se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, a família inteira rezando, 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 rezando. Então tem bênção, tem milagre. Não precisa depender de oração dos outros. Porque também tem isso. Às vezes a gente pede oração para todo mundo. Canção nova, peço oração pela restauração do meu casamento. Filho de João Batista, peço oração pela restauração do meu casamento. Padre Reginaldo Manzotti, peço oração pela restauração do meu casamento. Padre Marcelo Rossi, peço essa oração. Mas a gente pergunta, e você, está rezando? Ai, irmão, é tão difícil rezar nessas horas. Quer dizer, a gente tem que rezar por você, mas você mesmo está rezando. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Então, 2 regras de ouro. Primeiro, que você não reze apenas quando você precisa, a todo instante. Segundo, não dependa de oração de terceiros. Faça você, da sua casa, um ambiente de oração. Porque a oração é o alimento que sustentará você, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido a pregação. Crie um ambiente de oração. Se você não tem um altar na sua casa, crie. Se você já tem, meus parabéns. Se você ainda não tem, organize. Não estou falando de luxo. Não estou falando de você construir uma capela aí. Algo simples, mas que te remeta a Deus. Orai sem cessar, porque primeiro, é uma ordem de Deus. Segundo, porque você entende que você é totalmente dependente de Deus. Orai sem cessar. Não faça nada sem rezar. Nada, nada, nada.